Avançamos agora para a nossa questão de número 3. A questão de número 3 fala sobre impedimento e suspeição. Diz o seguinte, mesma prova. Essa prova foi boa, hein? Já viu, né? Considerando as normas de direito administrativo e a Lei Federal 9784, no 2 itens na sequência, então eu coloquei os dois aí. Acerca de processo administrativo, julgue os itens seguintes. O item 3 diz o seguinte: é impedido de atuar em processo administrativo o servidor que tem amizade íntima com algum dos interessados no processo. E aí, número 3, em prova, você marcaria certo ou errado? Você acertou? Se marcou que esse item está errado. Caraca, Mota, eu jurava que esse item estava certo. Opa! Se você caiu nessa pegadinha, se você escorregou, tropeçou nessa questão, então eu acho que eu sei onde você errou. Você misturou os casos de impedimento com os casos de suspeição. Vamos ver? Olha lá, artigo 18 da Lei 9784 de 99. Ele prega o seguinte: é impedido de atuar em processo administrativo o servidor ou autoridade que, veja, o artigo 18 trata do impedimento. Ele diz que é impedido de atuar o servidor ou autoridade que, vamos lá. Primeiro, tenha interesse direto ou indireto na matéria. Ora, se eu, Mota, tenho interesse direto ou indireto na matéria objeto daquele processo, você concorda comigo que eu não sou a pessoa mais adequada para tomar uma decisão? Você concorda comigo que eu não sou a pessoa mais adequada para atuar naquele processo? Como é que eu vou atuar num processo onde eu sou um interessado, ou dois interessados, ou tenho interesse direto ou indireto? Não cabe. Onde é que vai ficar a impessoalidade? Aliás, já digo logo, tanto os casos de impedimentos quanto os casos de suspeição são corolário do princípio da impessoalidade, tá? Corolário, decorrência direta do princípio da impessoalidade. Portanto, essa ideia de impessoalidade, ela também tem que estar presente no processo. A finalidade tem que ser pública. Imagina só, eu, Mota, tenho interesse na matéria e sou a pessoa a decidir o processo. Eu, Mota, tenho interesse na matéria e atuo no processo. Como é que você vai ter isenção? Como é que você vai ter imparcialidade? Como é que você vai ter neutralidade num processo dessa monta se eu tenho interesse direto naquela matéria? Não dá para ser neutro, não dá para ser isento assim, né? Concorda comigo? Portanto, aqui no artigo 18, a primeira situação de impedimento, interesse direto ou indireto do servidor ou autoridade na matéria objeto daquele processo. Segundo, caso tenha participado ou venha a participar como perito, testemunha ou representante, ou se tais situações ocorrem quanto a cônjuge, companheiro ou parente afins até o terceiro grau. Veja só, eu, Mota, exemplo, sou engenheiro. É um exemplo. Eu, Mota, sou engenheiro. Atuei no processo como perito. Como é que eu depois seria a pessoa a tomar uma decisão? Como é que eu vou tomar uma decisão num processo onde eu atuei como perito? Como? Ou ainda, seja perito, seja testemunha ou representante, imagina, eu fui testemunha e sou a pessoa a decidir no processo. Como é que eu vou decidir? Como é que eu vou atuar no processo se eu já fui testemunha naquele processo? Entende? Como é que você quebra a imparcialidade? Imagina, se eu fui perito, eu elaborei um laudo, né, emiti um laudo ali, na hora de decidir, imagina, como é que eu vou decidir contrariamente ao laudo que eu dei? É surreal, não tem como imaginar. O cara está impedido, tem que, eu estou impedido, não posso, eu fui perito nesse processo, atuei como testemunha, não posso. Ok? Então, nesse caso, situação de impedimento. Ou, se não for diretamente em relação àquele interessado, se recair sobre cônjuge, companheiro, olha, a união estável aparece aqui também, ó, cônjuge, companheiro, parente, afins, até o terceiro grau. Então, veja, pai, primeiro grau, não vai poder, mãe, idem. Ah, os avós, você, seus pais, seus avós, segundo grau, também não pode. Ah, meu tio, você, seus pais, primeiro, seus avós, segundo, seus tios, terceiro, também não pode. Meu irmão, não pode. Você, seus pais, primeiro, irmão, segundo, não vai poder. Então, até o terceiro grau também está impedido, certo? Terceira situação, esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou respectivo cônjuge ou companheiro. Imagina, eu, Mota, sou autoridade competente para decidir um processo. A pessoa interessada naquele processo é uma pessoa que é casada com o indivíduo que tem um litígio judicial comigo. Trocando aqui em miúdo, vamos falar um português bem claro. Você acha ou não acha que tem chance de eu descontar naquele processo o problema que eu estou tendo com o marido dela? Existe um processo judicial entre nós dois, né? Uma situação judicial que não está resolvida ainda, um litígio judicial está rolando. Aí a esposa do cara lá, que é meu desafeto, está rolando aquele processo judicial. Aí a esposa do cara é interessada num processo que cai na minha mão.
eu olho e falo, esse sobrenome aqui eu conheço, hein? Aí quando eu consulto lá o processo, eu vejo a esposa do cara que está litigando comigo judicialmente. Fala, o teu marido, eu não sei se eu vou ganhar essa ação não, mas contigo, eu pensando cá com meus botões, né? Como dizia minha mãe, cá com os meus botões, eu pensando, do marido, eu não sei se eu vou ganhar esse processo na justiça não, mas com ela, como o processo está na minha mão, eu vou descontar no processo. Como é que você vai ser neutro, imparcial, isento dessa forma? Não tem como. Nesses casos aqui, nessas três situações, tem interesse direto ou indireto na matéria objeto do processo, participado ou venha participar, como perito, testemunho ou representante, ou se tais situações ocorrem enquanto a cônjuge, companheiro ou parentes e afins até o terceiro grau e a terceira esteja litigando judicial ou administrativamente, como interessado ou respectivo cônjuge ou companheiro, nessas três, o servidor ou autoridade estará impedido de atuar. Modo, se o cara tiver impedido e não falar nada, olha o que diz o artigo 19. A autoridade ou servidor que incorrer em impedimento deve comunicar o fato à autoridade competente, abstendo-se de atuar. Ele deve comunicar o impedimento e deve se abster de atuar. Modo, e se ele não fizer isso? Olha o parágrafo único. A omissão do dever de comunicar o impedimento constitui falta grave para efeitos disciplinares. Portanto, falta grave para fins e efeitos disciplinares, caso esteja impedido e não comunique. Mas, Mota, na questão, o item estava errado. Ele não falou, não é caso de impedimento, aquela amizade íntima, não. Não. A amizade é um sentimento. E sentimento começa com S de suspeição. Vem comigo. Pode ser arguída, artigo 20 da 9784, pode ser arguída a suspeição de autoridade ou servidor que tem amizade íntima ou inimizade notória com algum dos interessados ou respectivos cônjuges, companheiros, parentes e afins até o terceiro grau. Olha isso, amizade íntima ou inimizade notória. É caso de quê? Suspeição, que começa com S de sentimento. Sentimento de amizade, sentimento de inimizade. Mas veja que não é só amizade ou inimizade, é amizade íntima. Olha o advérbio de intensidade, íntima. E aqui, inimizade notória. Não é uma inimizade qualquer, uma inimizade notória. Não é falsidade. Oi, tudo bem? Tudo bem? Tá linda. Tá linda. E quando vira as costas, tudo lindo, horrorosa. Ou então, rapaz, opa, tudo bem, meu amigo? Opa, gosto muito de você. Quando vira as costas, não, negativo. O nome disso não é inimizade. O nome disso é falsidade. Falsidade está escrito aqui. Inimizade notória ou amizade íntima, seja com o interessado ou com os respectivos cônjuges, companheiros, parentes e afins até o terceiro grau. Nesse caso, é caso de suspeição. Suspeito, não é situação de impedimento. Cuidado! O artigo 21 diz, inclusive, que se houver a arguição de suspeição, mas ela for indeferida, isso pode ser objeto de recurso sem efeitos suspensivos. Aqui, enfim, mais uma questão recursal propriamente. A questão versa sobre o que, Mota? Olha aqui, a questão falou que está impedido de atuar em processo o servidor que tenha amizade íntima com algum dos interessados. Peraí, voltei. A amizade íntima é hipótese de quê? De suspeição. E, na verdade, ele disse aqui na questão, a amizade íntima ele indicou como sendo uma situação de impedimento. Não confunda impedimento com suspeição. Esse item aqui de número 3 está errado. Claro que no primeiro momento você pensa assim, caramba, Mota, mas isso aí é muito fácil, não vai cair da minha prova. Ah, não vai? E se cair? 2020 é uma prova de auditor fiscal da Receita, cai? Por que não pode cair na sua prova também? Óbvio que pode, seja uma prova de nível médio ou superior, ela pode cair tranquilamente. Então fica ligado, essa é a questão de número 3 sobre impedimentos e suspeição nos processos administrativos.